Filosofia medieval. Nosso tema hoje, então, é ver o que aconteceu com a filosofia cristã, aquilo que nós chamávamos de patrísticas, né? O que vai acontecer com ela agora entre o século VIII e o século XIV. A primeira coisa que eu gostaria de salientar é o período de domínio da Igreja Romana, da Igreja Cristã. Então ela vai dominar a Europa, ela vai ungir os reis, ungir e coroar, e vai organizar as cruzadas. Só para você ter uma ideia, então a mentalidade medieval é mentalidade religiosa e uma mentalidade cristã. Como é que vai se dar esse processo, então, da construção do pensamento medieval? Primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte, que do lado das catedrais, das grandes igrejas, vão surgir as primeiras universidades, as universietas, ou as chamadas escolas. Então, portanto, a filosofia medieval, por causa desse fato, vai receber o nome de escolástica, que é a filosofia da escola. Quais são os temas da escolástica? É bem diferente do tema da patrística, mas ela continua ainda na relação entre fé e razão. Olha só, a diferença entre fé e razão, isso é óbvio. A diferença é a separação entre corpo e alma. Essas questões são questões que perduram durante todo o período medieval. A separação entre infinito e finito. O universo, ele é uma hierarquia de seres. Então você já pensou? Tem Deus, os anjos, toda a organização dos anjos, e a igreja não passa do quê? De uma cópia dessa organização celeste. Então, portanto, ela deve estar o quê? De maneira piramidal, ser a cabeça dessa sociedade, que é a sociedade feudal. Vamos fazer mais ou menos o seguinte. Se a igreja é uma cópia fiel daquilo que está pré-estabelecido por Deus no céu, então o poder temporal, o poder dos reis e dos barões deve estar necessariamente abaixo do poder espiritual dos bispos e dos papas, ok? Vamos dar uma olhada então como é que se dá o conhecimento nesse período. A escolástica, ela tem todo um método de verificação da realidade. Prestem atenção nele. O método é chamado de disputa. Como é que se dá uma disputa? Olha, eu tenho necessariamente uma tese, eu apresento essa tese, a tese é uma afirmação, eu faço uma afirmação e essa afirmação tem que ter com base o quê? Ou ela pode ser refutada e necessariamente defendida, ok? Mas quais são os argumentos que eu vou utilizar para organizar a minha tese? Esses argumentos, a Bíblia, Aristóteles, Platão, os padres da igreja, um bispo, um papa. E olha que coisa interessante, na disputa eu tenho a tese, refutação, defesa, resposta, e eu chego à conclusão. Mas, tudo isso é verdadeiro se ele estiver baseado no princípio da autoridade. O que é o princípio de autoridade? A Bíblia. Está escrito na Bíblia, o que é? É verdadeiro. Então, o que acontece? Eu parto de uma verdade, coisa interessante, eu parto de uma verdade, essa verdade é revelada, eu argumento e faço o quê? Volto novamente a ela. Essa seria então a ideia. Então a tese daquilo que a gente vai chamar de disputa, ela é considerada verdadeira se for baseada nos argumentos de autoridade. Tem algum dado empírico? Não, está escrito, é a revelação, é a verdade, então, portanto, eu vou adequar os meus argumentos racionais a essa verdade dada. O grande centro, grande cabeça desse período é Tomás de Aquino, um frade dominicano. Então, vamos tentar ver como é que ele pensava. Ele vai tentar fazer a compreensão e a percepção do mundo e dos homens. Como é que você vai dar essa compreensão e essa percepção? Primeiro, a gente necessita da sacra doutrina, do dogma revelado. Por quem? Pelo próprio Deus. E esse dogma, ele vai fazer o quê? Juntamente com a fé, ele vai aperfeiçoar essa condição do entendimento humano, que vai se dar através do quê? Da razão. Então, a sacra doutrina, verdade revelada por Deus, aperfeiçoa a razão. Portanto, agora, munido de uma boa razão, eu posso compreender a realidade. Portanto, a razão é um argumento aceito por todos os homens para esclarecer os assuntos da fé, desde que eu tenha a sacra doutrina revelada por Deus que vai iluminar a minha razão. Então, vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no pensamento, em alguns fragmentos do pensamento de Tomás de Aquino. Olha esse primeiro.
Para quem tem fé, a explicação não é necessária. Para quem não tem fé, nenhuma explicação é suficiente. Justiça sem misericórdia é crueldade. Você não possui a verdade, mas a verdade te possui. Tema o homem de um livro só. Como é que Tomás de Aquino vai formular o pensamento dele? A grande tese tomista é conhecida como 5 vias. Tomás de Aquino, então, tem 5 caminhos para demonstrar a existência de Deus. Por onde? Pela razão. Ele vai cristianizar Aristóteles. Nossa, então ele vai pegar a metafísica de Aristóteles e vai utilizar como razão para demonstrar a existência de Deus. Mas olha, Deus se mostra ao fiel. Só que ele quer demonstrar para além daquele cara que tem fé. Então ele vai utilizar uma base realista, objetiva, empírica. Mas de que maneira? Indireta. Então vamos dar uma olhada então nas 5 vias tomistas. Primeira via. O primeiro caminho é o movimento. Vamos lá então. É possível negar a existência do movimento? Não. Todas as coisas, para ser o que são, estão em processo de vir a ser. Portanto, o que elas estão? Se movendo. Agora, olha só que coisa interessante. Por trás de um movimento, há um movimento anterior. Isso em escala infinita? Não. Então, portanto, se faz necessário que haja o primeiro movimento, que haja o quê? O primeiro motor. E como deve ser esse primeiro motor? O primeiro motor deve ser o quê? Imóvel. Portanto, que move sem ser movido. E quem é esse primeiro motor? Deus. Professor, isso é uma cópia de Aristóteles. Eu sei. Olha a segunda via. A segunda via é causa. Vou fazer o seguinte, todas as coisas que a gente percebe na natureza têm uma causa? Sim, então tem uma causa anterior que gera necessariamente um efeito, uma consequência. Isso tem escala infinita? Não. Então se faz necessário que haja o quê? A primeira causa. Primeira causa. E essa causa, para ser a primeira, tem que ser o quê? Incausada. Como assim? Essa causa incausada quem é? Deus. Deus causa todas as coisas e o que ele causa não causa absolutamente nada em si mesmo. Portanto, é uma causa incausada. Olha a terceira via. A terceira via está baseada na contingência. O que é a contingência? Aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Tudo que você observa na natureza é efêmero, é finito. Exatamente isso, é finito. Ele está aí, mas poderia não estar. Será que houve um tempo em que ele não estava? Isso é, que nada existia? Não, porque do nada, nada é. Então, algo tem que existir sempre. E que algo é esse? Deus. Então, portanto, Deus é o quê? O ser necessário. Deus existe necessariamente e ele causa a existência de todas as coisas que são finitas. Quarta via. A quarta via é mais ou menos baseada nisso. Toda vez que você olha para alguma coisa, você vai ver graus de perfeição, você vai qualificar. O que são os entes? As coisas que estão existindo. Mas para que você as classifique como graus de perfeição, se faz necessário que você já tenha a ideia de perfeição. A ideia de perfeição pode ter vindo de você? Não, porque você não é perfeito. Então ela foi colocada em você. Foi colocada por quem? Pelo ser perfeito. Quem é o ser perfeito? A perfeição absoluta. Quem é? Deus. Quinta via. A quinta via, você já deve ter feito essa experiência. Uma coisa interessante. Você olha para a natureza e percebe que a natureza tem uma ordem. Mas a natureza sabe para que fim ela tende? Não. Você percebe nascer e o pôr do sol, as 4 estações do ano, parece que a natureza tem um fim, mas ela não tem consciência desse fim. Então, portanto, da onde veio esse fim, essa ordem? De Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência que ordena um mundo, é a inteligência que dirige para o seu fim. A chuva sabe por que chove? Não, não sabe. Então quem ordena a natureza? Deus. Então aí nós temos as 5 vias de Tomás de Aquino.